A Divina Comédia de Dante Alighieri. Primeira parte. Inferno. Canto 1. Perdido numa medonha selva, Dante vaga por ela durante toda a noite. Ao amanhecer, deixando-a, começa a subir por uma colina. Súbito, atravessam-lhe a passagem uma pantera, um leão e uma loba, e o afastam para a selva. Então, aparece-lhe a imagem de Virgílio, que o reanima e oferece-se a tirá-lo da selva, fazendo-o passar pelo inferno e pelo purgatório. Depois, Beatriz o conduzirá ao paraíso. Dante o segue. Ergui os olhos e vi, iluminando as encostas da colina, o planeta que sempre indica o bom caminho, e isso fez diminuir o assombro que durante aquela angustiante noite turvara o lago do meu coração. Como o náufrago que, mesmo salvo das bravias ondas, fita o ameaçador mar no qual se agitara, assim meu ânimo, tremendo ansioso, pôs-se a remirar o espaço percorrido, que nenhum homem jamais cruzou ileso. Depois de dar algum descanso a meu corpo laço, segui viagem pela subida deserta, firmando bem, em cada passo, o pé mais baixo. Iniciava a subida, e subitamente surgiu, ágil e veloz, uma pantera de pele matizada. A fera não me perdia de vista, e de tal modo obstava a minha caminhada que muitas vezes desejei retornar. No firmamento a aurora já brilhava, o sol se alçava, cercado de astros, e com ele criados quando o divino amor deu vida aos céus. O movimento dos astros, a hora amena e o dorso vivaz e variegado da fera infundiram-me esperança. Mas o horror acossou-me mais uma vez o peito, vi-me diante de um enorme e ferocíssimo leão, tão feroz que parecia atemorizar o próprio ar. Surgiu depois uma loba muito mirrada e ameaçadora, ela guardava as ambições sórdidas que levaram muitos homens à miséria. Dominado pelo medo que seu terrível aspecto me infundia, acreditei que não seria capaz de chegar ao alto da colina, e nisso assemelhei-me ao homem que, visando em tudo apenas o lucro, explode em pranto e se perde em vez de ganhar. A fera levou-me a agir assim, arremetendo contra mim, obrigou-me a recuar para o lugar onde não havia sol, o vale do qual eu saíra. Enquanto aos tropeções eu caminhava, espezinhado pela fera, vi alguém mover-se perto de mim, de sua boca som nenhum saía. Assim que o encontrei em tão escuro deserto, bradei, desesperado, piedade. Tem piedade de mim, quer seja sombra, quer homem de carne e osso. Não sou homem, respondeu-me, mas, verdade seja dita, já fui, de pais lombardos, nascidos ambos em Mântua, amada cidade. Quando nasci, Júlio César estava muito longe de seus áureos tempos, vivi em Roma, na época do bom Augusto, em que ainda se adoravam falsos deuses. Fui poeta, cantei os feitos do justo filho de Anquises, que, após a bela Ílion ter se incendiado, veio de Troia. Mas por que voltas a esse vale desolado? Por que não escalas o deleitoso monte, que alegrias infinitas guarda em seu seio? Falei, então, curvando respeitosamente a fronte, ó. Tu és Virgílio, cuja eloquência, qual fonte, jorra versos fartamente. Mestre dos poetas, luz que os ilumina. Valha-me o longo tempo em que, com profundo amor, entreguei-me à leitura de seus versos em busca de sapiência. És meu único modelo no mundo, graças a ti, hoje o mundo louva a harmoniosa feição de meus versos. Vês a fera que me impede de andar, notável sábio, acode, então, livra-me do perigo. De tão transtornado, tremo da cabeça aos pés. Condoído ante minhas súplicas, ele respondeu, para fugir à selva e a seus perigos, convém que de hora em diante tomes outra rota. A fera que te faz gelar o sangue de horror não permite que ninguém passe por aqui impunemente, e quem insiste em opor-lhe resistência encontra a morte. É uma criatura tão má, e tão contundente, que jamais consegue saciar o enorme apetite e sente até mais fome, depois que come. Com muitos seres semelhantes a ela se acumplicia, e assim continuará fazendo até que enfrente o galgo que haverá de dar-lhe morte medonha. Este heróico ser, imune às tentações do ouro ou do poder, cheio de virtude, amor e saber, virá de humilde origem. Será o amparo poderoso da pobre Itália, por quem Camila, a Virgem, dera vida, e Turno, Euríalo e Niso encontraram a morte. Ele perseguirá implacavelmente a fera, por todas as partes, até atirá-la enfim no recinto infernal, bem lá onde a inveja fora buscá-la. Agora, para salvar-te, eu tenciono te levar comigo, guiar-te-ei na região do eterno sofrimento. Ali, ouvindo gritos lancinantes, verás almas antigas, na amargura, suplicar segunda morte em altos brados. Também irás ver os que, mesmo penando em meio às chamas,
alimentam a esperança de um dia ascender ao paraíso. Se quiseres, contudo, lá subir, terás de contar com um guia superior a mim, e eu te deixarei, então, à porta do reino. Ocorre que, a fim de castigar minha rebeldia, o imperador do céu não consente que eu entre em seus domínios. Ele em toda a parte reina onipotente, mas seu trono, o rodeado daqueles, felizes, que escolheu, tem sua augusta sede no império. Disse-lhe então, poeta, eu te suplico, por esse Deus que tu não conheceste, afasta de mim todo o mal que me espreite. Que, sendo sempre por ti conduzido, eu logre chegar à porta de São Pedro, meu destino, e veja os maus que tinhas mencionado. Depois que falei, o poeta pôs-se a caminhar, e eu o segui. Canto 2. Após invocar as musas, Dante, em virtude de sua fraqueza, hesita em aventurar-se na viagem. Virgílio, porém, diz-lhe que Beatriz ordenara que fosse em frente, e que havia quem se interessasse por sua salvação. Diante disso, Dante determina-se a segui-lo, e enceta com seu guia o árduo caminho. O dia chegava ao fim, e a aproximação da noite convidava já as criaturas terrenas ao descanso. Entretanto eu, velando, preparava-me para a guerra. Do caminho e da piedade, que minha memória, com exatidão, retratará. Ó musas! Socorrei-me, divindade! Valei-me! Mente fiel, que encerraste tudo que vi, se agora mais precisa que nunca. Principiei a falar, poeta, vê bem se mereço que me guies, se guardo em mim potência suficiente. O pai de Sílvio, tu disseste, ainda vivo fora conduzido ao inferno, com seu corpo de homem. Mas aquele que é inimigo do mal permitiu tal coisa por um nobre motivo, tratava-se do homem que buscava a glória de Roma e de seu império, lugares santos, destinados aos sucessores de Pedro, e que fora escolhido pelo céu. Nesse feito, por ti rememorado, ouviu coisas que serviram de inspiração para seu triunfo, e o do papado. Lá foi depois o vaso da eleição, no intuito de robustecer a crença que é essencial à salvação. Mas eu, por que eu lá iria? E por que semelhante honra? Quem poderia comparar-me a Enéas ou a Paulo? Nem eu, nem ninguém. Receio que empreender tal jornada seja uma grande insensatez. Mas tu, sábio, és capaz de entender o que a mim causa tanta confusão. Assim procedi na pavorosa encosta, como quem ora quer, ora não quer, e tem a alma aberta a toda sorte de ideias, sem nada decidir, nem resolver. Refletindo, tendi a desistir de lançar-me à jornada, decisão formada à pressa e que me desagradava. Pelo que pude perceber do que disseste, tornou-me um magnânimo poeta, tu estás dominado pelo medo, porém, o homem que se acovarda perde a razão, passando a agir como um animal assustado. Desejo livrar-te dos temores, direi por que vim, e tudo o que ouvi no lugar em que fui inteirado de seus contratempos. Encontrando-me suspenso entre as almas do limbo, uma bela e piedosa dama chamou-me, e eu a atendi, prestimoso. Os seus olhos brilhavam mais que uma estrela, ela me disse suavemente, em sua singela língua pátria, nobre alma mantuana, que ainda hoje em dia gozas no mundo fama tão intensa, que, enquanto houver mundo, perdurará, meu amigo, desamparado pelo destino, teve o seu caminho interrompido na vertente descampada e perigosa. Receio que já esteja tão perdido que não haja mais como socorrê-lo, por tudo o que no céu eu tenho ouvido. Segue, pois, e com tua poderosa eloquência, ajuda-o, estarás com isso me consolando. Sou Beatriz, e te envio a meu amigo. Desejo retornar sem demora de onde venho. Por amor é que vim ter contigo, prometo que, voltando ao meu Senhor, irei sempre louvar-te por tal feito. Quando ela silenciou, eu lhe disse, virtuosa senhora, que tem sido grandioso exemplo à espécie humana, tanto apraz-me a missão que me conferes que, mesmo cumprindo-a imediatamente, eu saberia ter demorado. É lei tua vontade, mas espera, e me diz por que motivo, senhora, resolvestes descer até aqui, vinda do céu, ao qual tornarás agora. Se é teu desejo ser esclarecido, tornou-me, eu te direi, em poucas palavras, por que não receei descer às sombras? Devemos temer unicamente o que pode de fato causar dano, e o simples temor não pode fazer mal. Deus concedeu-me a soberana graça de manter-me imune à vossa miséria e a este incêndio devorador e insano. Há no céu uma piedosa dama, cuja prece o Eterno sempre ouve, que se condoeu dos perigos aos quais te envio, esteve mesmo inclinada a suspender tão austera sentença. Pois esta senhora chamou Luzia e lhe disse, o teu fiel servo corre tanto perigo que em tuas mãos devo entregá-lo agora.
Luzia, suave inimiga de toda crueldade, moveu-se até onde eu me achava sentada, ao lado de Raquel. Generosa Beatriz, disse-me apressada, por que não vais salvar quem te amou tanto, e só por te superou a mediocridade humana? Não percebes seu doloroso pranto? Não vês que a morte, mais terrível que o mais caudaloso dos mares, se acerca dele? Ninguém jamais fugiu ao mal ou procurou o bem com o mesmo afã que me envolvia quando, ao tomar conhecimento do que sucedia, deixei o alto para cá embaixo vir, a fim de recorrer à tua gentil eloquência, na qual acredito, e que honra-te a quem te pode ouvir a ponto. Assim ela me falou, baixando o olhar, vi que nele uma lágrima brilhava, e isto me fez chegar a ti o quanto antes. E aqui estou, conforme ela queria, consegui salvar-te da temível fera que te impedia de escalar o monte. Que fazes, pois? Por que estás hesitante? Por que te pões tão triste? Não te é suficiente que 3 santas na realeza do céu estejam querendo proteger-te, por meu intermédio? Então, quais flores que, à noite, enregeladas, emurchecem, e à luz do sol renascido alçam-se fortes na haste, como novas, assim se refaz meu ânimo caído. Um novo alento invadiu meu coração, e eu disse em voz alta, firme e convicto: Bendita que me trouxe a salvação! E tu, que prontamente obedeceste ao celestial pedido da dama. Tuas palavras acenderam em mim grande desejo de enfrentar a jornada, já não meço esforços para o objetivo que propuseste. Assim sendo, apertemos nosso passo, irás me guiar, meu senhor, meu mestre. Assim falei-lhe. E segui atrás dele, lesto, pelo caminho rude e silvestre. Canto 3. Chegados à porta do inferno, os 2 poetas deparam a ameaçadora inscrição. Entram e encontram no vestíbulo o caminho, alcançam o Aqueronte, rio onde Caronte, o barqueiro infernal, conduz as almas dos danados à margem oposta, rumo ao suplício. Por mim se vai a cidade das dores, por mim se vai a ininterrupta dor, por mim se vai a gente condenada. Foi justiça que inspirou o meu autor, fui feito por poderes divinais, suma sapiência e supremo amor. Antes de mim, havia apenas coisas eternas, e eu, eterno, perduro. Abandonai toda a esperança, ó vós que entrais. Estas palavras, em letreiro escuro, vi escritas por cima de uma porta. Eu disse, mestre, o sentido delas me é obscuro. E Virgílio, atento a meus receios, respondeu, rápido, aqui, convém deixar de lado toda a suspeita, toda a debilidade. Enfim nos encontramos no lugar onde verás a gente atormentada que não pôde conservar a luz do bem. Tomando-me a mão amigavelmente, animando-me com seus gestos, fez-me entrar no misterioso ambiente. Ali, soavam queixas e lamentos, enchiam o ar, em meio à escuridão, e meteram-me medo por uns momentos. Diversas línguas, muita murmuração, gemidos, brados de ira e de dor, urros, sons de mãos chocando-se contra o corpo, tudo isso compunha um turbilhão que girava continuamente, como areia revolvida por tufão. Tal horror espicaçava minha mente, e eu disse a Virgílio: Mestre, que ouço agora? Que gente é esta, que a dor está prostrando? Queixar-se dessa maneira, tornou-me, quem viveu com indiferença a vida, sem ter nunca merecido nem louvor nem censura ignominiosa. Faz-lhes companhia um grupo de anjos mesquinhos, que a Deus não manifestou nem fidelidade, nem rebeldia, pensando apenas em si mesmos. Foram, com desdouro, expulsos dos céus, nem o inferno profundo os acolhera, pois, os anjos rebeldes se jactariam de lhes serem superiores em algo. Que dor tão cruel se apodera deles e os faz gritar, urrar tão fortemente? Eu perguntei. A razão disso é simples, respondeu-me ele. Não lhes é permitido esperar o descanso da morte, e, com sina tão vil e abjeta, passam a invejar qualquer outra sorte. Seus nomes passaram pelo mundo sem deixar marca, o perdão e a justiça divina os desdenharam. Mas não desperdicemos mais tempo com eles, olha-os e segue em frente. Meus olhos fitaram uma bandeira que, tremulando, bem veloz corria, e a sua agitação não cessava. Uma multidão compacta a seguia, difícil crer que a morte arrebataria um dia tanta gente de entre os vivos. Já havia reconhecido alguns vultos. De repente, olhando, distingui a sombra daquele que fez a grande renúncia, torpemente. Logo compreendi que se tratava da facção das almas envelhecidas, que os maus detestam e que Deus repele. As desgraçadas,
que em vida eram destituídas de vontade, sempre estavam nuas, e as torturavam as aguilhoadas de vespas e tavões. As lágrimas regavam seus rostos, misturadas com sangue, e, caindo-lhes aos pés, serviam de alimento a abjetos vermes. Dirigindo os olhos para a margem de um largo rio, avistei outro bando de almas, e então disse: Mestre, eu te peço, fala-me dessa gente, e me explica por que desejam tanto atravessar o rio, se os vejo bem sob esta vacilante luz. Sua resposta foi: terás uma explicação minuciosa quando alcançarmos a assombrosa margem do rio Aqueronte. Depois de ouvir isto, prossegui de olhos baixos e abatido, acreditava que o tivesse importunado. Súbito, aproxima-se num barco um velho de cabelos brancos, bradando: ai de vós, condenados! Nunca vereis o céu. Levados por mim à sombra eterna, na outra vida, sereis encerrados para sempre no fogo e no gelo. E tu, criatura viva misturada aos mortos, vê se te afasta. Depois disse: já que eu não obedecia, deverás usar um caminho que não este para ires ao porto, onde há bom transporte, onde encontrarás barca menos lenta. Meu guia então dirigiu-se a ele: Caronte, não te agastes. Isso já foi decidido lá onde quem pode ordena. Portanto, não faze mais perguntas. Acalmando-se, o idoso navegante do triste lago silenciou. Contudo, ao ouvir palavras tão duras, as almas se inquietaram, mostravam extrema palidez no semblante, seus dentes rilhavam. Ultrajaram Deus e amaldiçoaram a humanidade, a pátria, o tempo, a origem da sua vida, os pais de que nasceram. Mergulhando então no pranto, elas sofriam, agrupando-se no horrendo lugar destinado aos que a Deus não teme. Caronte, remexendo os olhos ígneos, chamava-as e a todas recebia, e ia abatendo com o remo nas que se demoravam. Como a árvore que, no outono, principia a perder as flores, e se desnuda, devolvendo à terra o que lhe cabia, assim os filhos de Adão, corrompidos, se aproximavam da praia, um a um, como aves atraídas por chamados. Viajavam sobre as sombrias águas, e antes de terem chegado ao outro lado, novos grupos já no oposto esperavam. Meu caro filho, disse o mestre amado, para cá vêm os que encontram a morte, tendo encolerizado a Deus em vida. Buscam sem demora os rios, e se acham tão sedentos da justiça de Deus, pois reconhecem sua culpa, que seu medo se transforma em desejo forte. Alma inocente aqui jamais transita, para que Caronte volte-se contra ti, há evidente razão, que tanto o irrita. Meu mestre mal terminara de falar quando o negro descampado tremeu, tão fortemente que me banho de suor ao relembrar a experiência, o mesmo suor frio que o medo fizera escorrer de meu rosto então. A terra lastimosa expeliu o vento, na forma de clarão avermelhado, e isso fez com que eu perdesse os sentidos, e eu tombei, como em sono mergulhado. Canto 4. Despertado por um trovão, Dante se acha no primeiro círculo do inferno, onde estão as almas de crianças e adultos que não foram batizados. Também vê os sábios da antiguidade, que tiveram vida virtuosa, mesmo sendo pagãos. Foi acordado do assombroso sono por um sonoro estampido, estremecendo, como quem é bruscamente despertado. Pus-me em pé e, já movendo os olhos, procurei saber onde me encontrava, atento a tudo. Na verdade, eu me achava junto à borda do indescritível Vale das Dores, de onde soavam infinitos ais. Era um vale tão profundo, sombrio e nebuloso que, por mais que eu olhasse, nada divisava no antro horroroso. Sigamos, enfim, para baixo, rumo ao negro mundo, exclamou o poeta, estremecendo. Eu vou primeiro, e tu irás em seguida. Notando a sua lividez, tornei-lhe: não sei, pois me parece que estás tomado de medo, quando era confiança o que eu esperava de ti. Ele me respondeu: não é medo o que vês impresso em meu rosto, mas misericórdia, inspirada pelo terrível sofrimento dos que iremos encontrar. Mas apressemo-nos, que será longa a jornada. Entramos no primeiro círculo, em que o abismo já começava a estreitar-se. Prestei atenção, não mais havia choro lastimoso, só suspiros, que murmuravam, ecoando suavemente por todo o espaço. Tais suspiros nasciam de um sofrimento sem martírio, experimentado por homens, mulheres e crianças que ali se aglomeravam. Não queres saber, disse meu bom mestre, que espíritos são esses que agora vês padecendo? Antes que vás em frente, convém saberes que não pecaram, porém, mesmo tendo realizado boas obras, estão aqui porque lhes falta o batismo, portal da fé, no qual acreditas e és ditoso por isso. Viveram no tempo que antecedeu ao cristianismo, e jamais prestaram culto a Deus, eu, que venho do paganismo,
sou um deles. Por tal defeito, outros não nos mancharam, somos torturados com o castigo de ter nossos desejos para sempre frustrados. Tal revelação encheu-me o coração de dor. Na verdade, conheci muitas almas de grande valor que não haviam sido poupadas da desolação do limbo. Pedi-lhe, buscando resguardar minha fé contra qualquer juízo precipitado, diz-me, meu mestre e senhor, alguém, por merecimento próprio ou por intermédio de outro, já daqui saiu, subindo ao céu? Penetrando imediatamente em minhas intenções, o mestre falou-me, pouco tempo depois que cheguei a este lugar, vi descer um forte guerreiro, cingido por gloriosa coroa. Libertou almas, nosso pai primeiro, e Abel, Noé, Moisés, que legislara por ele, Abraão, íntegro na fé e na obediência, e Davi, que sobre os hebreus reinará, e Israel, com seu pai e sua prole vasta, e Raquel, por quem muito se afainara. Outros mais retirou do limbo e elevou ao céu. Antes de ele vir, contudo, jamais alguém fora salvo. Marchávamos enquanto ele falava, embrenhando-nos na selva de almas, que a cada passo aumentava. Quando ainda nós achávamos perto da entrada, divisamos um fulgurante clarão, que iluminava um pouco a banda das trevas. Estávamos longe dali, mas eu já podia perceber que lá se reunia nobilíssima gente. Perguntei a Virgílio, o tu, que a ciência e a arte glorificaram, quem são esses que desfrutam o grande privilégio de manter-se afastados da turba? São os escolhidos, respondeu-me o mestre, do céu, que recompensou a fama alta e preclara com que na terra foram engrandecidos. Neste momento, escutei dizerem em voz poderosa e clara, que seja honrado o Altíssimo Poeta. Sua sombra, que estivera ausente, volta agora a nosso convívio. Notei 4 sombras se aproximando de nós assim que se aquietou o rumor. Em seus semblantes, nenhuma alegria se mostrava, nem nenhuma tristeza. Meu mestre disse, após alguns instantes: observa aquele que, como um orgulhoso monarca, traz a espada à mão e está à frente dos outros 3, é Homero, rei dos poetas. O outro é o satírico Horácio. A seu lado, Ovídio, e logo atrás Lucano. As vozes que acabamos de ouvir eram deles, honrando a mim com semelhante atitude, praticam um ato que honra a eles próprios. Assim vi reunida a bela escola do alto mestre do glorioso canto, águia voando sempre mais alto que os demais. Tendo conversado entre si por alguns momentos, a mim se voltaram com gesto amigável, e meu mestre sorriu ante tanto encanto. Mas demonstraram apreço maior quando quiseram que eu me reunisse a eles, dando-me o 6º lugar em seu grêmio. Caminhei em sua companhia na direção da luz, e enquanto andávamos, tratamos de assuntos sublimes, que prefiro não revelar. Chegamos a um resplendente castelo, cercado por 7 muralhas altas, cingia um lindo, porém singelo, ribeiro. Atravessei-o andando, como se suas águas fossem sólida terra, e, sempre acompanhado das ilustres almas, passei por 7 portas, caminhando até um suave prado de relva fresca. As sombras que ali vi ostentavam graves, pausados olhos, elas eram discretas e falavam pouco, e seu aspecto era primoroso. Posicionamo-nos sobre local alto e iluminado, e de lá avistamos o numeroso grupo daquelas nobres almas. O mestre, sobre o esmaltado verde da relva, indicava insignes sombras, ainda me extasia pensar que me alvoroçava ao vê-los. Vi Eletra, acompanhada de heróis, entre os quais Enéas e Heitor, e também César, que nos volvia seus brilhantes olhos. Vi também Pentesileia, e o rosto crestado de Camila, o rei latino, sentado, enternecia-se com sua Lavínia. Notei Márcia, Lucrécia, Bruto, o que expulsou Tarquínio, Cornélia e Júlia, e, afastado dos demais, Saladino. Alteando os olhos, tomado de respeito, vi o mestre de todos os filósofos, cercado de pensadores, que o observavam e admiravam. Achavam-se ali Platão e Sócrates, os que, em nobreza, mais se lhe aproximam. Junto a Demócrito, o atomista, estavam Tales, Heráclito, Zenão e Anaxágoras, Empédocles e Diógenes. E ainda Dioscores, sábio que estudará com afinco a natureza, e Orfeu, e Túlio, o eloquente, também estavam presentes Sêneca, o douto, que investiga a moral, Euclides, Hipócrates, Ptolomeu, Galeno e Avicena, e Averroes, comentador sapiente. Não me é dado relacionar todos quantos vi, pois me demoraria demais, o que talvez me levasse a ser omisso. Nosso grupo de 6 então se dividiu, o mestre trilhou comigo outro caminho. Saímos do lugar sereno para o lugar tremente, e chegamos lá onde luz não brilha. Canto 5.
À porta do segundo círculo está Minos, que julga as almas e lhes decide a pena. Nesse círculo acham-se os luxuriosos, que são incessantemente arrastados e atormentados pela ventania. Aqui, Dante encontra Francesca da Rimini. E assim rumeia ao segundo círculo, cujo espaço é mais estreito, mas onde o poder da dor é mais profundo. Em fúria, Minos rangia os dentes, ele avaliava as culpas junto à entrada, dando a sentença enquanto fazia voltas à cauda. Quando uma alma desgraçada se posta ante ele, confessa-lhe seus erros, e Minos, que conhece muito bem os pecados, determina que círculo infernal ela será enviada enrolando sua cauda, pelo número de voltas que lhe dá, sabe-se em que parte do abismo a alma se precipitará. Há sempre muitos condenados em sua presença, cada um esperando a vez de ser julgado, fala, ouve, cai, desaparece. Ao ver-me, Minos bradou, furioso, interrompendo sua grave tarefa, ó tu, que entras onde a dor fez morada. Não penses que poderás depois sair tão facilmente como estás entrando. Por que falar gritando, disse-lhe meu guia. Não faças ameaças, não ouses tolher a viagem, isso foi decidido lá onde o que se ordena se faz. Que te seja forte esta certeza. Logo comecei a ouvir as lamúrias da infernal hiena, aproximava-me já do lugar em que se padecia ferozmente. Era um local privado de toda a luz, que rugia como mar assolado por ventos furiosos. O furor da tormenta, nunca apoucado, flagelava eternamente as almas, agitava-as e as espicaçava, sem nunca parar. Quando à beira do abismo as precipitava, choros e lamentos rompiam. A multidão de malditos blasfemava contra Deus. Ouvi dizer que sofriam de modo horrendo os que se dedicavam aos vícios carnais, submetendo a eles o discernimento. Os espíritos eram lançados de um lado a outro, ao talante do tufão, quais estorninhos que, paralisando as asas, são levados pelo vento, em bando, no inverno, sem esperança de parar, nem mesmo podiam sonhar com um breve descanso. Vi uma turba de almas gemendo sob o látego do tufão, semelhava um grousin voo tortuoso, soltando o seu grasnido. Então, disse, mestre, que almas são aquelas que o vendaval castiga enfurecido? Respondeu Virgílio, a primeira entre as sombras das quais desejas ter notícias regiu nações. Decretou que a lascívia seria lícita e agradável, a fim de legitimar as torpes práticas nas quais se excedia. Semíramis era seu nome. Ela herdou o trono estável de Nino, e foi a sua esposa, governou a terra que agora pertence ao sultão. A outra morreu por amor, traindo as cinzas de Siquil, a quem jurara fidelidade. Segue-a a libidinosa Cleópatra. Também podes ver Helena, a causa mentirosa de muitos males, e o glorioso Aquiles, lançado ao último combate pelo amor. Eis também Paris e Tristão. E mostrou-me mais um bando de sombras que o amor conduzira à sepultura, nomeando-as. Confrangia meu coração ouvir os nomes dessas damas e senhores antigos, conhecer suas dores. Comecei, poeta, desejo muito falar aos dois companheiros que ali se acham, um ao lado do outro, parecendo tão ligeiros ao vento. Respondeu-me, quando estiverem mais perto, chama-os, em nome do amor que os uniu, eles virão sem pejo. Quando o vento os trouxe para mais perto de nós, gritei, vinde. Vinde falar-nos, almas dolorosas, se alta lei não o impede. Como as pombas que, conduzidas pelo amor, de asas tensas, rumam em direção ao ninho, assim, deixando os outros no caminho, ambos foram se aproximando de nós, respondendo ao meu grito de carinho. Ente benigno, piedoso e brando, que nos vem visitar neste escuro abismo, a nós, que vertemos nosso sangue impuro no mundo do qual viestes. Se nossos rogos pudessem ser ouvidos pelo Senhor, pediríamos por tua salvação, pois te condóis do nosso mal perverso. Enquanto o vento estiver calmo, o que disseres haveremos de ouvir atentamente, e diremos tudo o que desejarias ouvir. Nasci naquela terra onde o rio Pó, com seus afluentes, volta-se para o mar, como que anelando a paz. Este, que ao meu lado está, quedou-se de amor por minha beleza, daquele amor que se apossa dos corações subitamente, a qual me foi roubada, tão abruptamente que ainda agora me ofende. Mas, exigindo em troca igual ternura, este amor uniu nossos corações de maneira tão definitiva que mesmo aqui, no Vale das Sombras, ele perdura. Quanto a quem nos deu morte violenta, seu destino é encontrar Caína. Isto dito, o silêncio foi feito. Inclinando a cabeça, pus-me a meditar amargamente nas terríveis aflições daquelas pobres almas. Vendo-me, o poeta exclamou, em que pensas?
Assim que pude, falei, que destino! Tanto arrebatamento, tão doce encanto, e tiveram um fim tão trágico. Entretanto, dirigindo-me ao par, disse-lhes, tuas penas, Francesca, me angustiam, levam-me a triste e compassivo pranto. Revela-me como, dos doces murmúrios e do casto amor, chegaste a sucumbir ao desejo, pecado que agora espias. Ela disse, não há tormento mais dorido que relembrar os tempos felizes na desgraça, teu mestre sabe bem disso. Mas porque queres saber como vingou a flor do nosso afeto, eu te satisfarei, muito embora vá chorar enquanto fale. Tudo se deu assim, como passatempo, eu e meu amado líamos o relato do amor de Lancelot. Estávamos sós, absortos, nossos olhos às vezes se encontravam durante a leitura, e nós corávamos. Então, chegamos ao trecho que mudaria nossos destinos. Ao lermos que o febril amante beijara os tão desejados lábios da mulher amada, este, que jamais de mim se separa, beijou-me a boca, arfante, trêmulo. Bem, nesse dia, por culpa do autor e de seu escrito, a leitura foi interrompida. Enquanto ela contava a triste história, ele gemia tanto que eu, transido pela dor e pela piedade, como que desfalecia até que tombei enfim, como tomba corpo morto. Canto 6. Acham-se no terceiro círculo os gulosos, condenados a ficar prostrados sob forte chuva de granizo, água e neve, e ser dilacerados pelas garras de Cérbero. Dante encontra entre os condenados Siaco, que faz a Dante desastrosas previsões sobre Florença. Quando minha mente aflita, que o sofrimento dos dois cunhados mergulhar em desalento pungente, retornou do desmaio, mais uma vez encontrei-me cercado de outros miseráveis, de outras agruras, que estavam em toda parte, ao longe e ao lado. Era o terceiro círculo, caíam eternas chuvas, gélidas, escuras, pesadas, sempre as mesmas, sempre impuras. Despencavam sem cessar, de alturas tenebrosas, granizo grosso, neve e água, espalhando pelo chão um odor pestilento. Cérbero, cão furioso e horrendo, ladrava, escancarando suas 3 colossais bocarras, para as turbas submersas de pecadores. Seus olhos são vermelhos, seu ventre, desmedido, traz a barba suja e as garras muito aguçadas, rasga, lanha, despedaça a infeliz gente. Como ganiam os pobres condenados! Mudavam sempre de lado, buscando defesa e alívio, essas almas infaustas. Ao ver-nos, o monstruoso Cérbero rugiu, expondo os dentes e agitando os membros com raiva. Abrindo as mãos, meu guia as encheu de terra, e lançou as goelas assassinas da fera essa iguaria amarga. Como o cão, que em latidos retumbantes brada de fome e acalma-se ao devorar algo, assim procedeu o demônio semelhante a um mastim, torturador de almas, cerrou as bocas tremendas, fez cessar o urro ensurdecedor que delas vinha. O solo em que pisamos se povoava de sombras, que as chuvas derrubavam, tinham forma e aparência de pessoa. Estendidas na terra, deitavam-se, mais uma delas sentou-se assim que nos avistou. Disse, tu, que és guiado pela estrada do inferno, vê se acaso me conheces, nasceste antes de eu vir a esta morada. Respondi-lhe, a grande angústia que sofres não permite que eu me lembre de tuas feições, de ti não guardo nenhuma lembrança. Quem és, que em tal lugar tão duramente te castigam por teus pecados? Pois pode existir pena maior, mas nenhuma é tão deprimente. Ele me respondeu, em tua cidade, já totalmente corroída pela inveja, gozei existência contente e serena. Todos os de lá chamavam-me Siaco. Pelo vício da gula eu sofro a chuva, miseravelmente, enlegelado e fraco. Entretanto, não peno sozinho, pois os que aqui estão com castigo foram punidos por igual pecado. Com muita dor, tornei-lhe, eu te digo que o seu tormento me comove. Sabes, porém, se os partidos inimigos colocam Florença, já tão degradada, em risco? Por que motivo? E responde-me mais uma pergunta, há ali algum justo? O ódio excessivo os levará ao combate, e o partido selvagem, triunfante, expulsará ferozmente o outro. Ao cabo de 3 sóis, chegará o momento de ser derrotado pelos vencidos, graças a alguém que age em favor de ambos os lados. Então este vencedor, ousado, atormentará os do outro partido, que se submeterá, envergonhado. Só há 2 justos, mas ninguém lhes dá ouvido. A soberba, a avareza e a inveja têm incendiado o peito dos florentinos. Resumiu-se a isso sua previsão. Eu lhe disse, dê-me mais informações, será um favor a este que deseja te ouvir. Onde estão Farinata e Teguiaio, de alma justa,
Jacó Rusticupsi, Mosca, Arrigo, e outros tantos, de grande virtude? Diz-me se os verei, amigo, quero muito conhecer seu paradeiro, isto é, se estão no inferno ou no céu. Respondeu-me, acham-se entre os que penam da forma mais cruel, lá no fundo, pois são muitos os seus pecados. Se lá fores, irás encontrá-los. Quando voltares ao saudoso mundo, narra-aos de lá meu fado, meu tormento. Vou me calar agora, retornarei ao silêncio profundo. Então, fitou-me com seus olhos imóveis, de viés, e, curvando a fronte, caiu entre os mais cegos. Disse o mestre, eles esperarão assim, em sono incessante, o angélico chamado, quando os for julgar o onipotente. Cada qual deixará a triste tumba, ressurgindo na carne e na figura, e ouvirá a voz que no céu ecoa eternamente. Assim, caminhando lentamente pela mistura de sombras e de chuva, falávamos da vida futura. Então, indaguei, mestre, depois da sentença final esse suplício crescerá? Terá igual efeito? Será mais brando? Lembra, disse-me, o velho fundamento, verás que quanto mais o ser se eleva com o bem, mais cresce o sentimento da dor. Embora esta gente fadada à treva nunca atinja a altura da perfeição, após o juízo sentirá mais dor. Percorremos a extensão do círculo discorrendo acerca de temas que não repito, até descer para outro escuro círculo, onde vimos Plutão, grande inimigo. Canto 7. Montando guarda à entrada do quarto círculo, Plutão, com palavras cheias de ira, tenta amedrontar Dante. Neste círculo encontram-se os pródigos e os avarentos, condenados a rolar enormes pesos e a se injuriarem mutuamente. Depois, descendo ao quinto círculo, os poetas deparam os irascíveis, mergulhados no estige. Pape Satã, Alepe, bradou Plutão, com voz rouquinha. Para que eu me mantivesse tranquilo, meu sábio mestre disse-me, faze desaparecer de tua mente aterrada todo susto. Plutão não pode nos tolher a entrada. Voltando-se então ao vulto negro de ódio, gritou-lhe, cala-te, lobo horroroso. Consome a ti mesmo com tua ira. Se descemos ao abismo tenebroso, é que assim dispus o alto, onde Miguel subjugou os rebeldes orgulhosos. Como o mastro que, caindo, traz as velas consigo, o feroz inimigo baqueou-se por terra. Então o quarto círculo se abriu, e seguimos adiante no horrendo abismo, ao qual o mundo envia todo o seu mal. Justiça divina! Por que acumulas tanta dor e sofrimento? Por que a venda da culpa nos molesta? Como, em Caríbde, duas ondas encontram-se e ambas se quebram, espumantes, assim eu vi turba com turba se chocar. Um sem número de almas rolava fardos de um lado a outro com extrema dificuldade, muito ofegantes e gritando atrozmente. Investiam umas contra as outras, até se encontrarem violentamente, e depois gritavam, retrocedendo, por que dissipar, e por que gastar? Repetiam este movimento indo de um lado a outro do círculo, apregoando sem cessar seu bordão. Subjugado pela piedade, indaguei, mestre, há razão para se acharem aqui? Os que estão à esquerda são clérigos para usarem tonsura? Por serem moralmente transviados, tornou-me ele, entregaram-se ao desperdício, como testemunham suas próprias bravatas a outro grupo. Aqueles desprovidos de cabelos foram papas, clérigos ou cardeais, dominados pela torpe avareza. Disse eu, em meio a tantos, mestre, de certo haverá muitos a quem conheci, conspurcados pelo pecado vergonhoso. Tornou-me ele, estás errado. A obscuridade em que viveram lá em cima tornou-se cá embaixo ocultos a qualquer identidade. Assim como os vês permanecerão pela eternidade, ao ressuscitar, uns terão as mãos fechadas, e outros, quase nada dos cabelos. Por fazer mau uso das coisas, por mal guardar, viram fechadas as portas do céu, e sofrem agora tormentos que as melhores palavras não conseguem descrever. Que com isso possas ver quanto é ilusória e vã a porfia dos homens que na fortuna situam a finalidade principal da vida. Todo o ouro que se acha sob o sol não bastaria a dar repouso a uma só destas almas. Dizei-me, mestre, essa fortuna de que falas, que coisa é realmente, para exercer tal domínio sobre as criaturas? E ele a mim, criaturas cegas, quanta ignorância vos conturba a mente. A ti, porém, direi o que penso. Deus,
cujo saber transcende a todas as coisas, ao criar os céus criou também seus guias, que de uma parte a outra parte esplendem, graças à luz que lhes foi concedida, assim também criou dispensadora de graças para os esplendores humanos dando-lhes regras e limites, para que em tempo hábil os bens enganadores mudassem de nação a nação, de raça a raça, mudança que se dá mesmo contra a vontade e o esforço humanos. Pois eis que um povo domina, outro sucumbe conforme os caprichos da fortuna, serpente que na relva da campina se esconde. Contra ela de nada valem o vosso poder e o vosso querer, ela provê, ajuiza e rege em seu domínio, como sobre ela mesma a vontade divina reina. Vai provendo as suas mudanças sem cessar jamais, pois ser veloz é imperativo da fortuna. É por isso que, no mundo, a sorte muda tão rapidamente. Tal é a fortuna, a miúde insultada com censuras injustas, mesmo por aqueles que teriam razões para louvá-la. Feliz, porém, nada disso ela escuta. Primitiva como as criaturas originais, basta-lhe ser como é. Mas agora desçamos a ver espetáculo ainda mais triste. Já desmaiam as estrelas que brilhavam ao partirmos, é preciso que nos apressemos. Assim, atravessamos o círculo, até uma fonte cujas águas ferventes haviam escavado o próprio leito. Sua água era negra. Acompanhando seu curso, chegamos a um pantanal, por nome Estige, formado pelo ribeiro triste que seguíamos ao pé de suas escuras margens. Eu percebi sombras vagando no pântano. Estavam desnudas, cobertas de lodo, e traziam irritação no semblante fosco. Flagelavam-se, não apenas com as mãos, também da cabeça, do peito e dos pés faziam azorragues. Com os dentes, dilaceravam membro a membro. O sábio mestre assim falou: eis as almas dos que pela ira foram vencidos. Sob essa água imunda a gente que suspira muito, fazendo em borbulhas fremir as ondas por toda a extensão que tua vista alcança. Imersas no lodo, recitam estas palavras: tristes fomos sob os doces ares que o sol aquece e que nossa ira toldou. Hoje, mais tristes somos neste negro lodo. Assim se lamentam com voz vacilante. Caminhamos ao longo da onda escura, descrevendo arco pela borda enxuta, mirando a multidão perdida. Assim deparamos uma torre. Canto 8. Os dois poetas, que ainda se encontram no círculo quinto, atravessam o Estige na barca de Flégias, chegando às portas da cidade de Dite, ou Lúcifer, a qual reúne todos os demais círculos do inferno. Não conseguem, contudo, entrar na cidade. Ainda longe da torre, olhamos para o seu ponto mais alto. Notamos ali dois fachos lançando luz muito viva, respondia-lhes um terceiro, de tão longe que mal se podia divisar sua luz. Indaguei aquele que conhecia o sentido de todas as coisas: que dizem esses dois lumes? Que responde o terceiro sinal? E quem os acendeu? Respondeu-me: se o nevoeiro permitir, através desse charco imundo logo verás a quem desejas. Nunca corda alguma de arco expediu frecha tão veloz quanto era rápida a barca que distingui singrando em nossa direção, tripulada por um único galhote, o qual gritava: enfim chegas, ó alma perversa. Flégias, Flégias, de nada te servirá gritar, disse-lhe o mestre. À tua mercê nos terás apenas o tempo que dure a travessia. Como quem se dá conta de haver incorrido em grave erro, Flégias reprimiu sua cólera. Meu guia entrou para a barca, fez-me segui-lo, e foi só então que o barco se inclinou. Dante exercia peso sobre a embarcação, pois conservava seu corpo, já com os outros que não ocorria, pois eram sombra. Nota 1. Personagem mitológico. Flégias incendiou por vingança o templo de Apolo, o qual lhe violara a filha amada. Asterisco. Assim que o guia e eu nos acomodamos, a antiga proa, abrindo sulco profundo como jamais fizera, partiu. Singrávamos o estagnado plano quando aproximou-se um vulto, coberto de lama, e perguntou-me: quem és, que vens antes de tua hora? Respondi-lhe: vim, mas não para ficar. E tu, quem foste para acabares imundo assim? Respondeu: sou apenas um que chora. Falei-lhe: permanece a sofrer no lodo mergulhado, ó espírito maldito. Embora desfigurado, eu te reconheço. 2. Ele, então, pousou ambas as mãos na borda do barco, mas o mestre prontamente o repeliu, bradando: junta-te aos outros cães, maldito. Em seguida, o mestre abraçou-me e beijou-me o rosto, dizendo: nobre alma, bendita quem te concebeu altivo e digno. Aquele espírito, no mundo,
foi sobremodo orgulhoso. Não deixou memória de bondade, e mesmo aqui ainda esbraveja. Quantos reis há, tidos por grandes na terrena vida, e que baixarão como porcos a se revolver neste lodo, deixando lá acima a lembrança daninha. Falei, mestre, de bom grado veria esta criatura mergulhar no mais profundo antes que terminemos de cruzar este lago. E ele, antes que a margem oposta divisemos, verás satisfeito o teu desejo. Pouco depois testemunhei a turba demoníaca torturar aquele farrapo enlameado de gente. E eram tais que, ao recordá-los, louvo e agradeço a Deus. Maldito Felipe Argenti, bradavam, e a Florentina Sombra, contra si se revoltando, mordia-se em feroz loucura. Depois disso, dele não fiz mais caso. Asterisco 2, trata-se de Felipe Argenti de Glia de Marie, desafeto do poeta, que aqui se vinga do adversário vitorioso no terreno da política. Asterisco. Entretanto, um lamento golpeou-me os ouvidos. Para a frente estendi o olhar enquanto o bom mestre explicava: filho, dite, o 3, já está próxima. É cidade habitada por uma turba miserável. E eu disse: mestre, creio distinguir as suas torres de vigia, rubras como se revestidas de chamas. Ele explicou: é o fogo eterno que as faz vermelhas, pois ali dentro lavra chama voraz, como já vistes neste baixo inferno. Aproximamo-nos de profundos fossos, quais valos que a praça circundassem, os muros pareciam de ferro. Não sem antes traçar largo giro, arribamos a um sítio onde o barqueiro com voz poderosa mandou: saiam, essa é a entrada. À porta havia mais de 1000 demônios iguais àqueles que um dia o céu de si expulsou. Bramiam de cólera. Quem é este que, sem ser morto, penetra o reino dos mortos? Meu sábio mestre lhes acenou convite para em segredo parlamentarem. Sustando seu iroso desdém, responderam: vem tu sozinho, fique onde está o atrevido que penetrou neste reino. Que retorne, se puder, pela estrada que percorreu desavisadamente. Tu, no entanto, ficarás, pois que o tendes guiado até aqui. Não pode o leitor imaginar meu sobressalto ouvindo tão terríveis palavras. Temi nunca mais poder retornar. Ó venerável guia, e implorei, que mais de 7 vezes me confortaste, não me abandones neste perigo iminente e desgraça imensa. E se prosseguir-nos é vedado, juntos tornemos e prontamente partamos. Asterisco 3, Cidade Infernal, entrada para as regiões mais profundas do inferno. Asterisco. Ele, porém, que tão distante me havia conduzido do ponto inicial, acalmou-me: não temas, eles não poderão nos vedar a passagem que por Deus nos foi designada. Espera por mim, ao seu espírito abatido, alimenta-o com a esperança de que não serás abandonado neste horrendo mundo. O bondoso pai afastou-se. Em meu íntimo, a esperança e o receio se alternavam. Não pude ouvir o que ele lhes propôs. A demora foi curta e logo, à pressa, os malditos se recolheram para dentro da cidade. A porta rijamente fecharam diante do mestre, o qual retornou para mim, com passos lentos. Tendo baixos os olhos e despido o olhar da antiga segurança, murmurou: quem me negou entrada na cidade dos que choram? E disse-me: não te deixes abater por minha aflição. Hei de vencer a resistência que nos tolhe o acesso à cidade. Essa audácia do inimigo não é nova, já foi provada em outra porta, que sem ferrolho agora está. Viste-a comigo, e leste a soturna inscrição do cimo. Vindo do alto, já desce a este reino da iniquidade um ser que prescinde de guia, e por suas virtudes nos franqueará as portas da cidade. Canto 9. Os dois poetas, sem poder entrar em dite, tentam encontrar solução para seus problemas. Um anjo lhes abrirá as portas do círculo sexto, onde heréticos jazem em sepulcros inflamados. A palidez que cobrira meu rosto ao ver assim tornar o guia levou-o a recuperar-se depressa de sua própria turbação. Quedou-se então atento, qual homem que perscruta e procura ouvir, pois a treva e a neblina espessa o impediam de enxergar bem. É preciso não esmorecer, murmurou, pois socorro hábil nos foi prometido. Oh, quanto tarda a sua chegada! Percebi que o sentido receoso das suas primeiras palavras fora emendado, nas seguintes, por outra ideia que pronto lhe ocorrerá. A mim, contudo, vencera-me o receio, eis que, levado pelo temor, dera a tais palavras intenção pior do que a que realmente tinham. Indaguei: a este fundo do páramo infernal, onde o esperar também é duro sofrimento, desceu jamais alguém do limbo? Respondeu:
raras vezes percorremos estes descaminhos que baixam ao abismo. É verdade, porém, que já de outra vez, esconjurando-me, para cá me enviou Eritone, 4, bruxa que sabia como ligar os espíritos às carnes mortas. Asterisco, 4, feiticeira invocada por Pompeu na véspera da batalha de Farsália. Pouco antes dessa batalha morrera Virgílio. Virgílio se declara o enviado de Eritone ao inferno para buscar o espírito a ser ressuscitado. Asterisco. Havia pouco que das carnes me desnudara quando sua magia fez-me adentrar esses muros a fim de retirar um espírito ao círculo onde Judas se acha. É esse o lugar mais fundo e infame, o mais distanciado do céu. Eis porque conheço bem o caminho, estejas certo disso. Este pântano, que tão horrível cheiro exala, circunda a cidade dolorosa, onde sem luta não lograremos entrar. Não me recordo o que mais disse, pois fixar os olhos no cimo da torre chamejante onde surgiram, com um horripilante aspecto, 3 fúrias, tintas de sangue, feminis nos membros e nos gestos, de verdes hidras cingidas, ostentando sobre a cabeleira serpentes e cerastas enrodilhadas na fronte. Conhecendo-as como servas da rainha da dor e do acerbo pranto, apontou-as a mim, dizendo, observa as ferozes erinhas. A da esquerda é Megera, a que à direita chora é Alecto, a que vês entre as duas é Sífone. Isso dizendo, calou-se. As fúrias usavam as unhas para rasgar o próprio peito, batiam palmas, levantavam tão alto clamor que, atemorizado, ao poeta me acheguei. Olhando-se fixamente, elas gritavam, vem, Medusa, vem transformá-lo em pedra, pois não está ainda bem castigado o assalto do ímpio Teseu. 5. Volta-lhes as costas e mantém cerrados os olhos, pois se Górgona, o rosto infernal de Medusa, puder fixar-se em teus olhos, jamais retornarás a seu mundo, avisou-me meu mestre, e, juntando as suas mãos às minhas, cobriu-me os olhos com presteza. Asterisco, 5, Teseu desceu ao inferno para raptar Proserpina, condenado por isso a não mais voltar, ele enganou as fúrias e regressou ao mundo. Querem elas vingança contra Dante. Asterisco. Ó vós, que tendes a inteligência sã, buscai perceber o sentido exato que nestes versos, por vezes, está oculto. Súbito, sobre as turvas águas, reboou violento e espantoso estrondo. As praias ouviram-no, semelhava o impetuoso vento que, em contrários ardores se excitando, castiga a selva incessantemente raivoso agride, abate, carrega os ramos, e por uma nuvem de pó vai precedido, pondo em fuga tanto a fera quanto o pastor. Descobrindo meus olhos, disse o mestre, aguça a vista até a espuma antiga, o rio Estige, onde a neblina fica mais forte. Como rãs que, descobrindo serpente voraz, no seio das águas buscam refúgio, indo encontrar abrigo no fundo do charco, assim vi milhares de espíritos fugindo em desordem à passagem de um ser que, a pé enxuto, cruzava as águas do Estige. Ao seu redor, o vulto dissipava toda a neblina com o agitar da mão esquerda, e apenas esse esforço turbava a divinal pureza do rosto. Dei-me conta de que se tratava de enviado celeste. Voltei-me para o mestre, que me fez sinal, ordenando-me inclinasse, mudo e quieto, ante aquele ser. Ah! Quão pleno de desdenhosa ira este se me afigurou! Apenas tocou de leve com sua vara na porta e ela se escancarou. O enviado bradou no limiar do funesto sítio, ó ignaras criaturas do céu expulsas, de onde tomastes tamanha audácia? Como resistir à vontade divina, contra a qual força alguma jamais pôde se opor, e que em muito pode aumentar vossas dores? Julgai estar em vós o opor-se à providência? Tende na lembrança Cérbero, vosso igual, que ainda traz marcado o mento e o colo. Tornou logo a refazer o caminho pelo qual viera, sem mais falar, parecendo ter a mente ocupada com preocupações em nada relacionadas ao problema com que acabará de lidar. Seguimos em direção à cidade, confiantes naquelas palavras santas. Entramos sem encontrar resistência. E eu, que desejava ardentemente ver o que guardavam em seu recinto as muralhas ultrapassadas, tão logo me vi dentro delas, para toda parte dirigi o olhar. E percebi, de cada lado, uma campanha infinda, plena de dores e de penas inacreditáveis. Assim como o Ródano, em Arles, se transforma em brejo, como em Pola, junto do Guarnaro que banha a fronteira da Itália, o chão se vê desigual e incerto pela sucessão de túmulos inumeráveis, assim era o lugar por onde passávamos. Mais triste, porém, dado que entre os sepulcros serpenteavam chamas dedicadas a manter as tumbas ainda mais esbraseadas do que a arte de amoldar requer do ferro. Abertos, os túmulos deixavam escapar gemidos lancinantes.
Mestre, disse eu, que gente é esta que desse modo deixa ouvir seu sofrer imenso? E ele, aqui estão reclusos os heresiarcas e seus seguidores. Bem mais do que podes julgar, estão cheias essas tumbas. Aí se encontram iguais com iguais, réus dos mesmos crimes, as tumbas queimam segundo a gravidade da heresia feita. Seguiu então rumo à direita, e passamos entre a muralha e os supliciados. Canto 10. No sexto círculo, onde os dois poetas ainda se encontram, Dante dialoga com Farinata com o pai do poeta Guido Cavalcanti, seu amigo. Entre a muralha e as campas tormentosas, uma via estreita, caminhamos. O mestre ia à frente, e eu o seguia. Pedi a ele, tu que és a sabedoria e que me conduzes por esta estância infernal, satisfaz o meu desejo de bem conhecer este lugar. Aqueles que habitam estes sepulcros podem ser vistos e entrevistados? As lápides estão erguidas e não se vê nenhum guarda. Ele então me respondeu, todos esses túmulos serão de novo, e então eternamente, selados, no dia em que, regressando de Josafá, os espíritos trouxerem o corpo que na terra tiverem deixado. Aqui se encontra Epicuro com todos os que, seguindo, professaram a doutrina da morte da alma junto com a do corpo. Quanto ao desejo que manifestaste, será mais satisfeito, como também será esse desejo que não revelaste, mas que alimentas. Acudi, bondoso guia, com satisfação abriria meu coração, mas aprendi contigo a valer-me das palavras com parcimônia. O toscano, que vivo conseguiste penetrar na cidade ígnea e que disso fazes modéstia, concede parar um pouco. O teu acento mostra claramente que foste nascido nessa nobre pátria a qual suponho ter sido um dia molesto. Subitamente, tais palavras subiram de uma das tumbas, causando em mim tamanho medo que me aproximei do mestre, receoso. Ele, porém, tranquilizou-me, que fazes? Vê, é Fitrinata que em seu túmulo se levanta. Podes vê-lo, da cintura para cima. Contudo eu já o fitava, olhos nos olhos, e ele, altivo, empinava o peito e a cabeça, parecendo desdenhar o próprio inferno. As animosas mãos do meu guia, por entre as muitas sepulturas, conduziram-me para aquela, enquanto me dizia, fala-lhe, mas com jeito. Mal aproximei-me da tumba, olhou-me o ocupante com gesto severo e desdenhoso perguntou, quem foram teus antepassados? Eu, que desejava obedecer, nada lhe ocultei, dizendo claramente quanto sabia a respeito. Os sobrolhos arqueando em menoscabo, comentou ele, ferozes adversários foram de mim, de minha gente, de meu partido. Por 2 vezes eu os dispersei. De pronto retorqui, se foram expulsos, souberam voltar de todos os exílios, os vossos, entretanto, não puderam aprender tal arte. Ao lado dele, do sepulcro, surgiu então outra figura, o rosto nos voltando. Creio que havia estado sobre os joelhos. Ao meu redor olhou, como se à procura de alguém que comigo peregrinasse. Depois que sua esperança dissipou, disse-me em prantos, se a este cárcere escuro podes baixar por prêmio as tuas virtudes, onde está meu filho? Por que não vem contigo? E eu a ele, não vim por vontade minha. Esse que me espera é meu guia, a quem vosso filho Guido não deu o devido apreço. Respondi-lhe diretamente porquanto as suas palavras e a pena que sofria haviam-no identificado. Levantando-se subitamente, gritou, por que disseste que meu filho não lhe deu o merecido apreço? Ele não vive mais? Não mais a doce luz solar ofusca seus olhos? Intuiu a verdade pela demora que pus em responder, tombou de costas e não pude mais vê-lo. O espírito que me havia interrogado antes não mudará o aspecto, não arfar o peito, não mover o flanco durante este breve diálogo. Prosseguiu, se a arte de voltar não deu lustro ao meu nome, tal coisa me causa sofrimento ainda maior que o deste leito maldito. Mas não terá a rainha do inferno mostrado ao mundo 50 vezes a sua face acesa, sem que experimentes todo o amargor que em tal arte existe. E se conseguires tornar ao convívio humano, possas explicar por que se mostra o nosso povo, por intermédio de suas leis, tão desumano para com os meus. Respondi-lhe, é levado a decisões tão drásticas pela lembrança do morticínio que tingiu de vermelho as águas do Árbia. 2. Inclinando a cabeça, suspirou e disse, a essa batalha não me dirigi sozinho, nem lutei sem levar razões. Mas estive só quando na reunião do conselho, de rosto descoberto, defendi Florença contra os que desejavam a sua ruína. Que teus descendentes conheçam a paz, bradei, mais desato o véu que envolve o meu confuso raciocínio.
se bem entendo, o curso do futuro te é possível conhecer. Quanto ao conhecimento do presente, procedes de modo bem diferente do de outros. Asterisco 1. Proserpina, rainha do inferno, é aqui identificada com a lua. Antes de se passarem 4 anos, Dante seria exilado de Florença. 2. Foi às margens deste rio que se travou sanguinolenta batalha entre bandos rivais de Florença, com a vitória do Gibelino Farinata. Asterisco. Explicou-me, assim como os que têm a vista defeituosa, enxergamos melhor os sucessos distantes do que os próximos. Para os fatos do presente, falta-nos lucidez, e os que chegam nos informam o pouco que nos é dado saber. Mas o guia já me chamava. Apressado, roguei a Farinata nomeasse as almas que dele se avizinhavam. Disse-me, mais de 1000 jazem comigo. Entre eles, Frederico II e aquele cardeal, dos outros, contudo, não falarei. Volvi meus passos então ao poeta amigo, refletindo sobre o vaticínio adverso que ouvirá. O mestre, andando, interrogou-me, por que te inquietas? Explicando o agouro, respondi à sua pergunta. Ordenou-me, então, conserva na memória quanto contra te escutaste. E indicando alto com um dedo, continuou, quando estiveres diante daquele cujo olhar tudo ilumina, tomarás conhecimento de quanto te reserva o futuro. Tomou a esquerda, distanciando-se do muro, conduziu-me para o centro da campina. Por um atalho, passamos a um vale que tresandava.